nós queremos agradecer ao Senhor, Pai querido, pela vida do pastor Miguel, e principalmente nesse dia, Senhor, especial, Pai querido, onde ele pode, juntamente com a família, juntamente com a igreja, Senhor, Pai querido, celebrar ao Senhor, celebrar a vida que o Senhor tem dado, Pai querido, Senhor, o cuidado do Senhor sobre ele, sobre a sua casa. E por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos, Pai querido, Senhor, pela bênção que pastor Miguel tem sido, Senhor, entre nós, Senhor. Pai querido, Senhor, que ele possa colher os frutos, Senhor, Pai querido, Senhor, desses anos diante do Senhor. Pai querido, que ele possa olhar, Senhor, Pai querido, e ver os filhos dos seus filhos, Senhor. Pai querido, e se alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, Senhor. E agora te pedimos que o Senhor o use como instrumento do Senhor nessa noite para as nossas vidas. É minha oração, agradecido em Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Você está feliz por estar aqui? Amém? Primeira coisa que sempre nós devemos estar atento, eu tenho ensinado à igreja, porque Deus sempre fala aos nossos corações em todo o tempo. Aqueles que se achegam a Deus, Deus falará com você. Então não há sombra de variação, de dúvida quanto a isso. Onde manifesta a glória de Deus, onde o Espírito Santo está, Ele fala aos nossos corações. Ele tem falado desde o início desse culto. E você vai entender em decorrer da mensagem, porque eu estava aqui no celular, mas não estava no Face nem no WhatsApp. Eu estava ali anotando algumas coisas, porque quando o pastor Wagner abriu o culto e chamou a atenção algumas coisas, né, eu fiquei observando, e isso me tocou o coração. É porque ele chamou a atenção: olha, nós precisamos ter um ambiente, não é porque estamos num ambiente fora da igreja que Deus não está presente. Quando nós preparamos o nosso coração e o ambiente para que Deus haja em nossas vidas e através das nossas vidas, é o ambiente que Ele poderá agir em nós. Em decorrer da história da igreja, nós temos ouvido falar e vivido as experiências do mover da glória de Deus. Como foi falado também aqui, que às vezes nós viemos a um retiro para ver os amigos, né? Olha essa juventude aqui, eu fiquei maravilhado, porque muitos eu não conheço. Muitos jovens aí novos aqui buscando a presença do Senhor, essa juventude, louvando a Deus, que quem sabe não viveram algumas experiências que marcaram a igreja, que marcou a vida do pastor Wagner, marcou a vida do pastor Júlio, entre outros aqui, do pastor Juan, entre outros irmãos. Não que sejam os velhos, dona Teresa, não é dos velhos, dos jovens ainda, porque ainda estão nessa geração viva aí proclamando o Evangelho, mas vivemos experiências, e Deus sempre marcou a igreja e o povo dele com experiências da sua presença e da sua manifestação. Por isso nossos corações devem estar desejosos em todo o tempo em perceber o agir de Deus nas pequenas coisas e nas grandes que Ele fará no nosso meio. É um privilégio estar aqui nesta noite, né? E só lamento que o púlpito não é maior, porque ainda continua tendo tremor nas pernas quando vamos ministrar a palavra do Senhor. Porque é com temor que nós buscamos a presença de Deus para transmitir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E Deus tem ministrado, foi falado pela menina que estava ministrando, que para que o mover de agir de Deus, nós precisamos, para que aconteça em nossas vidas, precisamos nos separar das coisas do mundo e valorizar, em outras palavras, aquilo que vem de Deus. A oportunidade que você e eu temos de viver o precioso de Deus a cada momento da tua vida, na tua casa, andando pelo caminho, orando, louvando a Deus de todo o coração.
Porque não devemos esperar para louvar a Deus quando cantamos, mas a nossa vida deve ser uma expressão de adoração e louvor a Deus com as nossas atitudes a cada dia, porque o Espírito de Deus habita em nós, e esse rio de água viva, como foi falado aqui, Deus quer fazer fluir em nós, para que nesta geração, nesse tempo que se aproxima da vinda do Senhor, que sabemos que o amor tem se esfriado de muitos, temos visto isso na humanidade, mas não queremos ver isso no meio da igreja, queremos ver o amor de Deus, pelas coisas de Deus crescer no coração de cada um de nós, amém? Porque o problema não é o mundo, o problema é a igreja perder o amor pelas coisas de Deus, desejar, ansiar as coisas do alto, ansiar pela manifestação da glória do Senhor. Não sei quanto tempo tem aqui, mas antes da meia-noite nós terminamos. Poucos amém aqui. Viu, pastor? Viu como é? Pouco amém, porque antes, se pega os mais veteranos aí, você passava a noite pulando, e chegava de madrugada às 4 da manhã e ainda descansava um pouco, louco para chegar ao outro dia e voltar para a festa de novo. Era assim ou não era? Agora nós, com as coisas de Deus, em 2 horas cansamos. Aí passavam 4 horas, 5 horas pulando, festejando no mundo. Festeje na presença do Senhor, com o coração alegre em Deus. Dito isso, brincando, não vou demorar, mas quero falar sobre avivamento espiritual mais uma vez nessa noite, e trazer a memória de alguns do que Deus já fez nesse lugar. Quem sabe você não viveu isso, mas eu quero trazer a memória do que Deus fez nesse lugar. Não sei se o pastor Júlio estava aqui, eu acredito que o pastor Júlio estava no seminário, em São Paulo ainda, e a Ângela, e teve um tempo, queridos, que nós, num retiro, aqui Deus moveu da sua glória. A irmã Marta está aí? A irmã Marta está por aí? Está lá no fundo. Deve lembrar que ela teve que carregar algumas meninas no colo para as barracas, às 5 da manhã. 5 da manhã. O pastor Juan estava aqui, o pastor Juan, eu estava cansado, havia trabalhado todo dia, ou toda semana, para preparar o retiro. Não sei se foi ele, o pastor Juan ou o Paulo Machado, que aí eu estava ali cansado. Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo nem raciocinar, eu vou me deitar. Aí chamaram, aí estava orando, e eu, em reverência a Deus, parei naquele lugar, ali no fundo, para orar. Para quando eu terminasse a oração, eu saí. Eu não sei, lembro se foi o pastor Juan ou o Paulo Machado, que ia embora, chamou o Miguel para estar aqui, continuar a oração. Estava a irmã Marta, o Marco Gobi, deve lembrar essa velha geração, jovens ainda. Estava o presbítero Becker, está lá atrás, eu acho, por aí, o presbítero Becker, deve lembrar. Queridos, que era tamanha a glória do Senhor neste lugar, que nas barracas, alguns foram batizados com o Espírito Santo, e outros, uma pessoa que se endemoniou lá, tivemos que, foi terrível a coisa, que nos chamaram para o diácono César, veio nos chamar, porque havia uma pessoa endemoniada e estava furiosa às portas do templo. Queridos, mantermos uma vida espiritual continuamente requer uma constância que muitas vezes nós perdemos. Falamos, aviva-nos. E aí muitas vezes nós nos retiros, em vigílias, e até na igreja, em orações, pedimos: Senhor, derrama do Teu Espírito Santo. E devemos clamar a isso. Porque relatei o que Deus fez, nós oramos um ano. Eu não lembro se o pastor Filipe lembra do Paulo Machado, aquele famoso casaco bege, tinha um bege e um vinho, aquele abençoado, pelas madrugadas. O pastor Júlio viveu, depois ele nos fugiu, foi para o seminário, deixou de ir para o monte. Nós íamos de moto,
uma friagem, em junho, né? Passava na casa do pastor Júlio para pegar de moto, só nós mesmos, louco por Deus, né? Subia um monte nas madrugadas frias para buscar a presença do Senhor. E às vezes, confesso, que eu digo, pode ser que o pastor Júlio diga que não vai, eu fico em casa orando, porque é frio. Mas, queridos, nós precisamos, para que nós vivamos as promessas de Deus e marquemos a nossa história, como foi falado aqui, que possa virar uma chave na tua vida, esse retiro. Que possa virar um novo tempo na presença do Senhor. Que possa Deus renovar as forças e marcar a tua história, e se levantar como instrumento nas mãos dele, para que o nome dele seja glorificado. Foi cantado aqui e falado, por isso fique atento, não disperse quando você está ouvindo a ministração do louvor, fique atento ao que Deus vai falar, porque Deus, no meio dos louvores do seu povo, Deus habita. A menina falou que nós precisamos pagar o preço, precisamos buscar a Deus, definir o que nós queremos. Eu quero pautar esta mensagem rapidamente, que já passada a hora, em 3 pilares, né? Para ter uma rota ou um caminho do avivamento em nossas vidas. Precisamos ter uma atitude, preparando o ambiente para o agir de Deus. Não é em qualquer ambiente que Deus vai agir se ele não encontrar um coração disposto ao mover da glória de Deus. Porque se você estiver disposto, clame a mim e responder-te-ei. Deus vai te manifestar a sua glória. Quando preparamos o ambiente desejosos para o agir de Deus, Ele vai agir em nosso meio. Deus pode fazer grandes coisas. Se soubesse nessa juventude que Deus pode fazer na tua vida. De levantar aqui homens e mulheres que temam a Deus, que pregam o Evangelho, que orem pelos enfermos, que aonde eles vão, a glória do Senhor vai com eles, porque eles retêm a glória do Senhor. Mas para isso, queridos, precisamos negar algumas coisas, abrir mão das coisas do mundo, como foi falado aqui. Primeira coisa que vamos sair daqui atentos, eu quero que você saia atento. Primeiro é definir a fonte do avivamento. Foi falado aqui que somente Deus é a fonte. Foi cantado aqui que era o beber teus rios, Senhor. Sacias minha sede. Uma canção, um louvor lindo. Onde quando nós nos quebrantamos e clamamos a Deus, Senhor, derrama da tua glória. Foi falado aqui dos rios de água viva, que flui no interior daquele que ama a Deus e teme a Deus. Esse rio está aqui, queridos. Esse rio, a presença de Deus está aqui, Ele é a fonte. Segunda coisa que nós precisamos, e vamos trabalhar nesta noite a respeito do caminho ou da rota do avivamento, é o desejo. Primeira fonte, desejo. Eu desejo de todo o coração ser transformado. Eu desejo que Cristo seja gerado em mim ao ponto que não viva eu, mas Ele viva em mim para a sua glória. Isso vai levar você a abrir mãos de algumas coisas. Até você canta, como é aquele cântico, né? Perdendo tudo, né? Aí eu diria assim, deixando tudo com alegria, deixando essas coisas, porque nos alegramos em andar na presença do Senhor. Deixamos essas coisas que são refúgio que o mundo oferece para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos ver também a intensidade. Porque se você busca com a intensidade, dependendo o teu amor a Deus e as coisas do reino, vai se manifestar com a atitude que você busca a sua presença, a intensidade que você adora a Deus.
cantamos, pulamos na presença do Senhor, mas essa adoração, esse louvor é com a intensidade de um coração conquistado por Jesus. Isso marca a história, porque uma coisa é cantarmos, quero beber dos teus rios, Senhor, outra coisa é adorar a Deus, é clamar, Senhor, eu quero beber dessas águas, eu quero beber, eu quero mergulhar, Senhor, nesse rio de água viva, que flua no meu coração e que transborde para a tua glória. Que a minha volta, onde há sequidão, o Senhor gere vida. E a última coisa, queridos, é o objetivo. Mas a fonte, queridos, a fonte ela está revelada. Eu sei que a fonte é Deus. Amém? Você sabe. Mas você tem buscado essa fonte? Abacuque 3,2 diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. É claro que o contexto ali, o profeta está falando para Israel, aquele momento vivido por Israel, que havia ali afastado de Deus, e o profeta está sendo conduzido por Deus a trazer a esperança, uma palavra de esperança ao povo de Israel e da restauração que havia de fazer. Mas, queridos, às vezes a igreja precisa ser restaurada na presença de Deus. Deus, aviva a tua obra no meu coração, que o meu coração seja temente a ti, e eu me alegre com as coisas do teu reino. Porque se não nos alegrarmos com as coisas do reino, queridos, nós vamos buscar outras coisas para trazer alegria ao nosso coração. Vamos colocar, entendendo que tudo que fazemos neste lugar deve ser para a glória do Senhor, amém? Mas aí nós vamos trocar a glória do Senhor por estar em comunhão, como brincou o pastor aí, né? Que eu vou lá porque eu posso encontrar alguém, a juventude aí, né? Quantos vieram para a igreja porque foram lá para encontrar um menino ou uma menina que vinha na igreja? Deus pegou de jeito. Você que pensou dessa maneira, quem sabe, olha, quem sabe chegou a tua hora de Deus te pegar de jeito. Porque senão nós trocamos a visão. Mas aquele que é tocado por Deus e que sabe que Ele é a fonte, entende que essa é a fonte de rios de água viva, ele busca a presença e não quer sair desta fonte. Porque ele diz, olha, quem beber, foi cantado aqui, quem beber, falado aqui, quem beber desta água, não voltará a ter sede. Mas, queridos, para não ter sede, você tem que beber dessa água todos os dias. Entendeu? Não é esperar para o culto na igreja, não é esperar para o momento de vigília, não é esperar para o momento do retiro, não é esperar para o momento que alguém vá orar por você. Essa fonte deve jorrar em você. Essa fonte deve ser viva em você. Porque se não tivermos um coração disposto, podemos fazer, pregar, orar, jejuar por você e você não ser tocado pelo Espírito Santo, porque você não deseja. Mas se você deseja de todo o coração, saiba que a fonte está neste lugar. Um Deus vivo, que governa sobre a igreja, que derrama a sua glória e o seu poder. Quisera eu
poder levantar as mãos e que todos fossem cheios do Espírito Santo. É possível que oremos e você seja cheio do Espírito Santo? Sim. Mas o que você vai fazer depois com isso que Deus fizer na tua vida é que vai ser relevante ou não. Se essa fonte vai continuar jorrando sobre a tua vida, é isso que vai mudar a tua história. Como falei aqui, muitos se perderam na caminhada e viveram esses momentos, mas não retiveram a glória do Senhor. Reconhecer que a fonte é Deus. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O Senhor é a fonte. Busque de todo o coração. Você reconhece a fonte. Tem sido ensinado que esta fonte é Deus. Não busque em outro lugar. Não busque em viver a alegria em algo que é passageiro. É claro que Deus nos chamou para conquistar, para vencer, porque Ele vai conosco, com a sua igreja, manifestando a sua glória e abrindo portas, para que você conquiste os seus sonhos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas continue vivendo na presença do Senhor, porque Ele vai multiplicar a sua graça sobre a tua vida. Sonhe, faça projetos, mas que Deus vá junto com esses projetos, porque Deus está pronto a fazer grandes coisas. Dizia para um jovem que foi fazer um concurso: olha, sonha, ora, porque Deus abre portas àqueles que temem a Deus. Aí ele passou um concurso, foi para outra cidade. Bom, agora tem que orar por um carro, mas antes tira a carteira, porque não adianta nada ter um carro e não ter habilitação. Vou abrir um parênteses aqui. Cuidado com o pecado. Aqueles que às vezes querem dirigir sem ter habilitação. Seja temente a Deus. Fecha o parênteses aqui. Queridos, em poucos meses Deus prosperou esse jovem, né? Tendo carro, sendo abençoado. Porque Deus vai abrindo portas e marcando as nossas vidas pelo agir dele e o favor que Ele tem faz para conosco, que Ele manifesta para conosco. E nós vimos, querido, o grande agir de Deus em todo o tempo. E cantamos, que essa fonte, que em João 4, versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, que era a água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Reconheça a fonte. Primeira coisa, reconheça a fonte, que é Deus. Não busque alegria em prazer nas coisas do mundo, como foi falado aqui. Que bom que foi um jovem, né? Uma jovem que falou, porque senão diz: esses pastores aí são porque são velhos aí e querem nos repreender. Mas é que nós sabemos o caminho. Nós já aprendemos com a vida, erramos muito, quem sabe alguns dos mais velhos aí erraram muito na caminhada. E oriento você para que você busque nessa fonte que traz vida para você. Segunda coisa, queridos, é que nós temos que arder em nosso coração ter um desejo ardente pelas coisas de Deus. Nós desejamos mesmo ser avivados?
Você deseja de todo o coração ser mudado, que Deus mude a tua história? Que Deus te levante como instrumento? E diga aquele que, olha, quem era aquele? Agora está aí pregando, ganhando almas, edificando vidas, mudando histórias. Como Deus mudou a sua vida? E Deus pode fazer isso na tua vida, querido. A verdade é que Deus quer fazer na tua vida. Mas precisamos desejar que mudar a chave, que seja mudada esta chave em nossas vidas. Lembro testemunha ouvindo o pastor Wagner, né? Que ele conta, olha, mudou lá na minha vida, mudou uma chave. Quando eu era jovem como você, eu criticava os cristãos, né? Sempre gostei muito dos louvores e eu achava interessante aquele povo buscar a Deus, mas como incrédulo e criado numa família espírita, eu olhava só para criticar alguns que estavam à volta. E um dia, nunca mais eu esqueci, porque isso mudou a chave da minha vida. Uma palavra que eu falei, eu digo, olha, um dia que eu me converter, eu não vou largar do caminho, e não quero ser como muitos aí, apontei o nome, disse o nome de fulano e fulano. Quando Deus me pegou de jeito, digo, agora é a minha vez. Eu lembrei do que eu tinha dito, então agora eu não posso abrir mão de viver uma vida reta na presença do Senhor. Queridos, porque Deus nos chama para viver uma vida reta e irrepreensível na presença do Senhor, sem abandonar a sua palavra. Vamos falhar sim, como nós falhamos. Costumo dizer, quem não errou essa semana, não pecou, não teve atitude de pecado aí essa semana, levante a mão. Agora, quem teve às vezes, falhou, se irou, ou teve um pensamento, o pastor Gil, eu aprendi, eu disse para a Ângela, que agora eu entendo, quando o pastor Gil diz assim, passa a mão assim, dá uma vontade, pastor Gil? Se nós somos irmãos, quem pecou essa semana, levante a mão. Queridos, já às vezes levantamos as duas mãos porque erramos, mas uma coisa faça, te arrependa e anda na presença do Senhor, porque Ele é a fonte da vida. Deseje as coisas do Senhor. Viver o avivamento implica um estado de vida que nos faz renunciar a algumas coisas, o bem-estar, abrir mão de momentos que você poderia estar em outro lugar para viver as coisas de Deus. Porque Deus deseja, olha para a sua igreja, quer ver uma igreja temente a Ele, e que o ama de todo o coração, e Deus está pronto a derramar da sua glória e do seu poder. O salmista fala em Salmo 42, versículo 1 e 2, diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a tua face? Queridos, eu estava pensando, quando nosso desejo é ardente pelas coisas de Deus, nós vivemos na sua presença dia após dia. O salmista está falando, quando eu me apresentarei diante do Senhor. Queridos, você e eu podemos viver na presença do Senhor em louvor e adoração em todo o tempo. Aí você pode dizer, mas o Espírito Santo habita em mim, eu temo a Deus, vivo essa realidade, glória a Deus. Mas tem que ter um desejo ardente, querido. E eu, meditando nisso, fui olhando para a minha história de vida, quando Deus foi mudando algumas chaves, até para o chamado pastoral. Resistiu 8 anos ao chamado, não queria.
Não é para mim isto. Não quero. E Deus esteve aqui marcando a minha história, ao ponto de alguém chegar e dizer para mim: o que tu está fazendo com o teu chamado? Por que negligencia a voz do Senhor? Deus falando. Tem momentos, queridos, que nós precisamos ser confrontados por Deus, mas quando desejamos de todo o coração, Deus move a sua glória e fala conosco. Qual é a intensidade que você e eu temos buscado a Deus? Há quanto tempo? E olhando, queridos, se olharmos cada um de nós e fizermos uma análise, poderíamos buscar mais a Deus, não é, pastor Juan? Outrora parece que nós éramos mais avivados. E aí, quem sabe, Deus tem que nos sacudir. É, pastor Júlio? É porque os anos passam que nós deixamos de orar às madrugadas. O Espírito Santo falando no meu coração. Quantas vezes acordando às 3 da manhã, o Espírito Santo nos levando em oração, nos quebrantando, Deus marcando a nossa história. Estou falando da história da minha vida porque é a experiência que eu tenho a falar para você, que você pode viver a tua experiência com Deus. Porque para a música, vendo ali para a música, eu sou surdo 10 vezes. Só sei trocar 3 notas. Então 4 notas, aprendi mais uma. Tem dó de mim. E a Mara que teve que ter paciência, tentando lá aprender, lá no início da caminhada, tocando 3 notas. Deus está aqui. É 4 notas, se põe aí os músicos aí, sabe? Na simplificada pode mais acrescentar um aí que é o Mi menor e o Lá menor, porque eu sei de memória, não sei tocar nada. Mas experiência na minha casa, tocando, batendo aquele violão que só misericórdia. A Mara quase me abandonou e fugiu de casa, mas é mulher de Deus, está ainda firme comigo. Eu cantando, como é que é o cântico? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Veio uma glória de Deus no lugar quando eu estava. Fiquei 1 hora, como se uma fumaça inundasse aquele lugar. E 1 hora chorando na presença de Deus, porque Ele estava ali. Mudou a minha chave da história, porque eu sei que é um Deus que habita em meio aos louvores do seu povo, e aquele que busca intensamente encontra o Senhor. Mas, queridos, tem que ser preparado uma rota, um caminho de adoração. O altar tem que ser preparado. O altar tem que estar pronto. Para derramar da glória do Senhor. E temos que ter uma busca incessante pelas coisas de Deus. Uma intensidade. Jeremias 29, 12 e 13 diz: então me invocareis, passarei a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, com a intensidade da tua alma, com o coração grato, com o coração temente ao Senhor, mas desejoso da sua glória. Tempo nessa caminhada, oramos 1 ano, um outro irmão, começamos 5 irmãos, depois foi ficando só 2 no final.
um irmão, o outro que é pastor hoje, e eu. Aí, na última semana, eu disse: meu irmão, ficamos só, faz um ano que oramos de abril a abril, toda semana, jejuando e orando, para que Deus manifestasse a sua glória e falasse conosco, mostrando o seu propósito. Na última reunião, orando pela manhã, que oramos 1h30 antes do trabalho, disse: meu irmão, e agora se Deus fala, nós estamos dispostos a ouvir de Deus um não, que nós estamos errados e devemos que mudar de rumo e aceitar as coisas da maneira como estão acontecendo, porque nós queríamos mais de Deus. A igreja estava estagnada, ninguém queria mais derramar do Espírito Santo. Queriam sim as coisas de Deus, mas não buscavam intensamente. Eu, meu irmão, estamos errados. Estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, de nos repreender, e oramos aquela manhã, unânime, os dois: Senhor, manifesta a tua glória. Uma semana depois, Deus falou conosco e nos chamou para o ministério, confirmando que Ele que tinha inquietado os nossos corações, porque Ele tinha mais para nós. Mas tem que ser preparado o ambiente, queridos. O reino de Deus é tomado com esforço. Deus fez tudo por você. Está tudo pronto. O Espírito Santo está aí para ser derramado sobre a tua vida e a minha. É a verdade que Ele habita em nós, amém? Teologicamente, Ele habita em nós. Se move através da igreja. Mas com as nossas atitudes não deixamos o Espírito Santo fluir em nossos corações e nos conduzir, porque ainda queremos nos conduzir pela nossa mente, pelo nosso entendimento. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, o vento sopra, não sabe de onde ele vem, e você não sabe para onde vai, porque Deus é que te conduz. Última coisa, quero encerrar. Objetivo. Com que objetivo desejamos o avivamento? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? O porquê você quer ser cheio do Espírito Santo? Lemos no texto de Atos que aqueles irmãos que estavam orando, Pedro e João presos ali, eles oravam: olha, Senhor, vê o que estão fazendo, mas faz, Senhor, a tua obra, enquanto fazes maravilhas e prodígios pelo nome do Senhor Jesus e através da tua igreja. Tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Queridos, Deus sempre vai agir e derramar da sua glória se há um propósito. Se é só para que eu dizer que eu sou aqui, sou espiritual, e achar que eu sou a última bolachinha do pacote, Deus não vai fazer, porque Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Não é que para que você se sinta o Todo-Poderoso, porque Todo-Poderoso é Ele. Como foi falado aqui pelo pastor Wagner, quem tem ouvido, por isso que você precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo, que ficamos às vezes dispersos e perdemos o que Deus tem de precioso. Se Ele é a fonte, é Deus, o único que pode fazer é Deus em nossas vidas. O único que pode trazer um avivamento genuíno às nossas vidas é Deus.
mas se há um propósito. Você quer ser usado com poder e graça? Você quer ser transformado pelo poder de Deus? Você quer viver uma nova história, aquilo que Ele tem preparado para você? Mudar a chave. Mas entenda, se há uma disposição no teu coração a que seja mudada a tua história, quem sabe muitos jovens aqui, você abrir mão dos teus sonhos, Deus mudar a tua história. Mas quando Deus tem um propósito e se manifesta em nós, Ele faz grandes coisas. Citei aqui muitos que viveram a experiência. O Ademir viveu aquela experiência, eu acho que ele estava aqui junto, né, Ademir? Não estava de carregar o pessoal para as barracas? Não lembro se ele não estava ainda na igreja. Mas Deus marcou a história de muitos. Dali levantou homens e mulheres temente a Deus. Deus pode mudar a tua história, mas reconheça que Ele é a fonte. Deseje isso ardentemente de todo o teu coração. Busque intensamente essas coisas. Não abra mão. Espera em Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Porque acha quando a igreja ora para que Deus fizesse esse mover, assim como teve outros moveres, queridos, no monte, cura, milagres, prodígios, depois de um avivamento que Deus mudou a história, coisas que cada dia marca as nossas vidas. Num culto, simplesmente cantando aqui, aquele cântico, a única é digno, né? Tem uma parte que é, como é a segunda estrofe? Coroamos. Quando a igreja, eu acho que a igreja estava, né? Tinha 10 pessoas. Mas quando aquele coro começou a coroamos a ti, ó Rei Jesus, parecia que tinha 100 pessoas. E havia uma pessoa perturbada na porta, colocou as mãos nos ouvidos e disse: não aguento isso. E o demônio se manifestou. Porque a glória de Deus tem que seguir a igreja, tem que se mover em meio a você. Mas agora você acha que é de qualquer maneira? Não. Eu sei que você vai ouvir muitas palavras de Deus neste lugar, mas entenda, prepare o ambiente. Há uma rota, há um caminho para o avivamento. Reconheça a fonte, deseje de todo o coração isso ardentemente, busque com intensidade e saiba que tudo deve ser para a glória dele. Se Deus muda a tua história hoje, o nome dele será glorificado. Não a igreja, não aquele que orou por você, nem você. Eu jejuei, orei, me atirei no chão e aí Deus fez. Não, Ele faz porque Ele derrama da sua graça, porque Ele é Deus. Mas a pergunta é nesta noite: você quer ter mudado essa chave na tua vida? Que Deus derrame da sua glória, mesmo que você não saiba o que Deus vai fazer na tua vida, porque quando Deus traz um avivamento, Ele não nos mostra o que vai acontecer na frente. Ele se revela no momento, porque a direção em todo o tempo é dele. Agora, você deseja de todo o coração isso? Esta é a pergunta.
você sabe que a fonte está aqui, que é Deus. Continue buscando intensamente e saiba que Deus tem um objetivo e um propósito na tua vida e através da tua vida.